Nesta altura de Natal, como nós ouvimos, há sempre várias personagens que são descritos nesta quadra natalícia. E alguns personagens que eu quero mencionar hoje são aqueles, eles dizem reis magos, mas eu não acredito que foram reis propriamente, mas eram magos. E fala acerca destes três personagens em que estes magos atravessaram de grande distância e vieram adorar Jesus. Vamos, antes de ler a história acerca destes três ou vários magos, vamos entender um pouco mais quem eles são, para nós termos um pouco mais de entendimento de significado que é esta parte da quadra natalícia. Então, estes magos, eles vieram do Oriente, diz na palavra. O Oriente, naquela altura, não era propriamente China, não era esse lado do Oriente, mas era mais o lado de Iraque. Irão, Iraque, que fica sensivelmente 1000 quilómetros de Jerusalém. Era aquela área que era na altura de Babilónia, que era onde havia a cidade de Babilónia. Havia terra, era chamada Oriente. E naquela cultura, eles estavam bem conscientes de cultura hebraica, mesmo com essa distância toda, às vezes, naquela altura, porque não havia internet, não havia comunicação tão rápida, às vezes era difícil comunicar entre culturas tão distantes, 1000 quilómetros era muito longe naquela altura, mas eles estavam muito por dentro da cultura hebraica. Eles sabiam que vinha o Messias. Eles sabiam que havia uma estrela que ia marcar onde o Messias ia nascer. E aqueles homens, aqueles magos, estavam à procura disso. Porquê? Porque na Babilónia, como nós sabemos todos, Babilónia, onde também estava o grande mago, ou o chefe de todos os magos, centenas de anos atrás, Daniel. Ele viveu na Babilónia durante 4 reinados diferentes, durante 4 reis diferentes. Durante muitos anos, Daniel era considerado o chefe de todos os magos. Ele ensinou todos os outros magos os caminhos, a história de Israel, a história do Messias. Ele ensinou acerca dos profetas. Ele ensinou acerca de todo o mundo a vir. Ele ensinou todos os babilónicos a cultura de Israel. Tantas vezes que os reis babilónicos viram a grandeza do Deus único e dizem, olha, vocês têm que servir e reconhecer que o Deus de Israel, o Deus de Daniel, é o único Deus. Tantas vezes o rei de Babilónia, os vários reis de Babilónia, indicaram que Deus de Israel era o soberano Deus. E é interessante que estes homens, estes magos, geração após geração, estavam a estudar acerca da vinda do grande rei, o Messias. Em cultura completamente diferente da cultura hebraica, eles estavam à procura. Eles tinham esta curiosidade, esta busca. Estes homens eram homens riquíssimos, reconhecidos não somente na sua cultura, mas nos reinos ao lado, de homens não somente muito inteligentes, muito cultos, mas muito também conseguiam prever o que ia acontecer. Eles faziam parte de uma seita, ou um grupo religioso, que olhavam para as estrelas. Esse grupo religioso, eles eram sacerdotes nesse grupo religioso. O nome desse sacerdócio deles era o Magopati, onde vem a palavra magos. Vem a palavra mágico, hoje em dia, na nossa tradução mais corriqueira, magia. Mas a magia deles era olhar para as estrelas, a astronomia e a astrologia, ver as estrelas e ver como é que essas estrelas podiam guiar as suas vidas e predizer o futuro. Dizer o que ia acontecer no futuro. Era algo que eles levavam muito religiosamente. Então estes homens, geração após geração, dia após dia, estavam a estudar acerca de uma estrela grande que ia aparecer, que ia indicar um rei grande, um Messias. Agora, isto é incrível, porque não sei quem de vós já experienciou a diferença entre a cultura hebraica
e cultura muçulmana. Mas são culturas completamente diferentes. E a cultura persa, que é ainda mais diferente da cultura hebraica. E nesta diferença, estes homens estavam cada noite a olhar para as estrelas à procura do Messias. À procura daquela estrela que o seu grande líder, Daniel, ou Beltesazar, naquela altura, estava a dizer, olha, vai aparecer, atenção, que vai aparecer, neste tempo, nesta hora, vai aparecer esta grande estrela, que vai indicar este grande rei que vai vir. Estes homens, numa cultura pagã, numa vivência pagã, eles estavam à procura de Jesus. Estavam à procura do Messias. No livro de Daniel fala acerca disso, essa história em que ele estava a ensinar acerca da vinda do Messias. Daniel 9, eu não vou ler toda essa história, mas no versículo 24 a 27, fala acerca de como é que o Messias iria vir. Esse era Daniel a falar para a sua turma de magos. Ele estava a dizer, olha, atenção, depois deste tempo, daquele tempo e aquele outro tempo, vai vir o Messias. Ele estava a ensinar. Depois de centenas de anos, aparece esta história de Jesus. Aparece que nós estamos a ensinar que são 3 magos, mas eu acredito que eram provavelmente uma grande caravana de magos, cheia de camelos, cheia de muitas prendas, porque imagina eles chegarem a Jerusalém, uma cidade em que estava lá Herodes, o rei de Israel. Eles chegam a Jerusalém, imagina 3 homens a chegar a Jerusalém, não iam apresentar grande ameaça para um rei. Mas se uma grande caravana com vários magos da Pérsia, com vários soldados, talvez uma tropa ali à volta deles, porque eram muito honrados, eram muito reconhecidos, talvez esse rei Herodes ia ficar preocupado. E essa preocupação nós vemos no livro de Mateus. Vamos abrir Mateus 2, versículo 1. E tendo nascido Jesus em Belém, da Judeia, no tempo de rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, percorreram 1000 quilómetros pelo deserto, e perguntaram onde está aquele nascido rei dos judeus. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes e sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia nascer o Cristo. E disseram, em Belém da Judeia. Agora, Belém ficava sensivelmente 5 quilómetros de Jerusalém. Então era bastante perto. E perguntou-lhes onde devia nascer o Cristo, e disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. E tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és menor do que os teus capitães de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecerá. E enviando-os a Belém, disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo, para que também eu vá o adoro. E tendo eles ouvido o rei, partiram, eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito, com grande júbilo. E entrando na casa, acharam o menino com Maria e a sua mãe, e prostrando-se adoraram, e abrindo os seus tesouros, e ofertaram dádivas de ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, que não voltassem por junto a Herodes, partiram para a sua terra e por outro caminho. Estes magos, o que é que eles fizeram? Eles alegraram-se com grande júbilo. Eu não estou a ver que estes homens, ao ver finalmente a estrela aparecer, estavam a percorrer aqueles
1000 quilómetros pelo deserto. Eu não acredito que eles estavam tristes, que eles estavam maribundos, que eles estavam a dizer, epá, vamos lá. Que eles eram pessoas sérias. Eles alegraram-se com grande júbilo. Eu acredito que eles estavam a caminhar e que dava uma festa. Eles estavam a ver aquela estrela no céu. Finalmente, gerações após gerações, estavam à espera daquela estrela. E finalmente, viram no céu. E seguiram aqueles 1000 quilómetros. Não sei quanto tempo é que demorou aquela caravana chegar lá. Mas não deve ter sido poucos dias. Deve ter sido muitos dias. E percorreram com grande alegria. Eles chegaram a Jesus e prostraram tudo. Homens reconhecidos, homens honrados. Prostraram, tiraram todos os seus títulos. Toda a sua honra. Prostraram e adoraram a Jesus. Adoraram completamente com aquela reverência para Ele. Eles deram os melhores presentes. Agora vamos analisar um pouco mais quais são os presentes que eles deram a Jesus. E eles seguiram a palavra de Deus. Quando Deus depois deu-lhes um sonho, não voltas para Herodes, eles seguiram em obediência. Homens que nós podemos talvez dizer que eles não eram cristãos. Mas eles estavam atentos a Deus. Encontraram Jesus e obedeceram o guiar de Deus. Então, o que é que estes magos deram? Além das prendas que nós vamos falar daqui a pouco, eles deram o seu tempo. Dedicaram tempo para buscar Jesus. Eles deram o seu talento. Não era qualquer homem que olhava para o céu e conseguia distinguir a estrela que estava para apontar o rei de todos os reis. Mas eles tinham esse talento. Eles eram conhecedores dos tempos, conhecedores das profecias. Então eles deram o seu talento, deram os seus tesouros e também testemunharam acerca de Jesus. Foi algumas coisas que saiu da vida daqueles magos. Agora, aqueles 3 presentes que eles ofereceram. Ouro, mirra, incenso. Por que é tão importante? Porque esses homens sabiam que ouro é só dado a reis. Tronos decorados com ouro. Coroas com ouro. E eles sabiam que, não, para dar uma prenda de valor a este menino, tem que ser ouro, porque ele é um rei. Eles estavam a apontar que Jesus era o rei dos reis. Eles estavam a reconhecer o seu senhorio sobre toda a humanidade. Eles trouxeram ouro. Eles trouxeram incenso. Incenso, aquele incenso que eles trouxeram era uma resina transparente, aromática, que vinha das Arábias ou da Índia, que era usado naquelas especiarias perante o templo, no templo, perante a Arca da Aliança. Essas misturas que eram trazidas também, esses incensos que eram trazidos, era usado para adoração a Deus. Era algo que era muito valorizado, era um tesouro muito grande e também era usado, tinha um aspecto para trazer cura. Quando eles traziam incenso, não era para apresentar incenso perante o bebê, para criar um ambiente. Hoje em dia nós usamos incenso, ou vimos pessoas usar incenso nas suas casas. E não era essa a intenção. Este incenso era um incenso sagrado, que demonstrava adoração. Demonstrava que era um lugar santo, a presença daquele menino, que ele era o sacerdote. O templo falava sempre do sacerdote, do sacerdócio. Então fala que Jesus era o grande sumo sacerdote. E nós vimos isso em Hebreus, que fala acerca de Jesus sendo o grande sumo sacerdote. Porquê que ele era o sacerdote? Porque ele fazia aquela ponte entre a humanidade e Deus. E essa prenda que esses homens estavam a trazer não era uma prenda qualquer. O incenso não era algo somente, vou trazer incenso por trazer. Eles sabiam muito bem, eram homens muito conhecedores, muito inteligentes. Eles sabiam que o incenso simbolizava não somente a adoração, mas também simbolizava o incenso que era usado perante Deus, perante o templo de Deus, perante a Arca da Aliança.
Mirra era uma especiaria que era usada para cosmética, para medicina. Era um óleo também, era uma especiaria misturada no óleo, no azeite, que os profetas usavam para ungir, para separar pessoas para ministério, para separar reis para as suas funções. E este mirra não era somente algo também, uma prenda normal, só para enfeitar. Não, era algo especial, que também apontava para não somente a unção que estava sobre Jesus, mas também apontava pela sua morte. E como ele seria ungido mesmo na sua morte. Porque a mirra também era usada para ungir os corpos depois de morrerem. E estes homens, eles estavam a preparar estes presentes de grandíssimo valor. Ele não estava a trazer uma catrafada de brinquedos para Jesus. Não estava a trazer roupas para Jesus. Não estavam a trazer as chaves de uma casa para Jesus. Ou uma catrafada de cavalos para Jesus andar. Eles estavam a trazer presentes com um significado eterno. Porque eles sabiam que este homem, este bebê, era o rei dos reis. Que tinha que ser honrado com ouro. Tinha que ser honrado com incenso e mirra. Hoje em dia estes presentes não são muito valiosos para nós porque nós não temos aquele mesmo registro de qual era o valor destes presentes. Mas estes presentes falavam dessa soberania de Deus. Jesus sendo o profeta de Deus. Como é que é Jesus, o Filho de Deus, sendo o profeta de Deus? O profeta fala o que houve de parte do soberano Deus. E Jesus somente falava, somente agia, somente ia onde Deus mandava ir. Somente falava o que o Deus Pai dizia para falar. Ele dizia tantas vezes, eu só falo o que o meu Pai dizer para falar. Eu só faço o que o meu Pai dizer para fazer. Então Jesus era aquele profeta de Deus. Aquele enviado de Deus. Esta história dos reis magos é uma história que nós gostamos muito. Lá em casa nós temos um presépio, mas é um presépio de brinquedos, de pinipons. Não sei quem gosta de pinipons. Talvez as meninas gostam mais de pinipons. São os brinquedos pequeninos. Então, quando os meus filhos eram mais pequeninos, nós não queríamos arranjar um presépio assim, daqueles mais pesados, mas não queríamos que eles pudessem identificar e ter a história de nascimento de Jesus. Então, nós encontramos um presépio com pinipontos. E esse presépio nós montamos e os meus filhos, ano após ano, o que é que eles fazem? Eles gostam de montar o presépio. E há os magos, há os reis magos, que no início de dezembro eles põem os reis muito longe, às vezes do outro lado da sala. E cada dia vai andando um pouco. Vai andando um pouco. E são personagens que faz parte desta quadra natalícia. Faz parte de quem é que esta história de Natal. Mas estas pessoas eram pessoas que nós podemos aprender tanto com a sua busca para Deus. Nós podemos aprender tanto com a sua busca para Jesus. Que eles estavam atentos aos sinais. Mesmo numa cultura diferente. Não era uma cultura judaica. Era uma cultura babilónica, persa. Completamente diferente das realidades, dos costumes, das tradições. Não celebravam a Páscoa, não celebravam as festas judaicas. Mas eles sabiam que iria vir o Messias. E nesta altura de Natal, em que nós estamos a focar a nossa atenção em Jesus, eu queria deixar esta mensagem convosco, que não somente para a igreja, que nós já sabemos esta história, para trazer mais algum conhecimento de profundidade deste acontecimento, mas para as pessoas que não conhecem Jesus, em que talvez há uma busca no coração. Há um desejo de mais. Talvez como estes magos, eles buscavam algo superior.
Talvez, se não conheces Jesus, estás a buscar algo superior. Sabes que existe mais do que somente o trabalho e a casa. Talvez existe mais. E Deus está a chamar-te. Deus te colocou sinais no caminho para chamar-te. Se estás a ouvir esta mensagem, ou aqui na sala, ou em casa, Deus está a chamar-te para um encontro com Jesus. Para um encontro com Ele. Talvez tu podes dizer, mas pastor, eu não tenho ouro. Eu não tenho incenso e mirra. Eu não sou nenhum intelectual, nenhum conhecido. O que é que eu posso trazer a Jesus? O que é que eu devo trazer a Jesus? Traz o teu bem maior, mais precioso tesouro, o teu coração. Traz o teu tesouro que está no teu coração. A palavra diz que o nosso tesouro é o nosso coração. Se estás neste momento a ouvir o chamado de Deus, ver os sinais, talvez coisas acontecem que tu não consegues entender, acordas de noite com sonhos, vês estrelas, vês conversas em que Deus está a encaminhar-te com sinais. Talvez tu não tens uma cultura cristã. Talvez não sabes esta coisa da adoração, de adorar Deus, levantar as mãos, estar prostrado perante Deus. É algo desconhecido para ti. Estes homens não tinham a mesma cultura dos judeus. Não sabiam as tradições dos judeus. Não sabiam a cultura judaica. Não estavam enquadrados em todo o sacerdócio e o templo e como é que ia funcionar. Não sabiam que naquela altura sacrificavam animais para remissão de pecados. Eles não sabiam essa história. Eles sabiam a história, mas não tinham essa cultura, essa vivência. Talvez estás a ouvir o chamado de Jesus, o chamado de Deus, e não tens nenhum ponto de referência na tua vida. Eu sou assim. Não. Talvez não tens nada disto. A única coisa que tu podes fazer é seguir os sinais. Seguir a estrela. Seguir, porque Deus tem salvação para ti. Deus tem o Messias para te revelar. Deus tem o Salvador. Deus tem aquela esperança que tu precisas. Jesus, quando veio, Ele veio trazer aquelas boas novas da vida em abundância, perdão dos pecados, cura das doenças, libertação aos oprimidos. Jesus, quando veio, não veio com aquele juízo, aquele julgamento, trouxe esperança. Trouxe esperança. Tantas vezes nós, hoje em dia, nós buscamos essa esperança. Buscamos essa paz. Buscamos essa cura, essa provisão. Buscamos essa vida abundante, essa alegria. Buscamos mais. Buscamos esta confiança de uma vida eterna. E isso só vem quando nós seguimos os sinais. Seguimos os sinais até Jesus. Talvez o percurso é longo. 1000 quilómetros pelo deserto. É um percurso longo. Mas Deus está a chamar-te. Deus está a chamar-te para este encontro com Jesus. Para abrir o teu coração e entregares a tua vida para Ele. Então vamos ficar em pé hoje de manhã. Como é que nós entregamos a nossa vida para Deus? Como é que nós dizemos, Jesus, eu quero que Tu sejas o meu Messias, o meu Salvador? É simples. É somente abrir o teu coração. Eu acredito que há pessoas aqui nesta sala que estão a ser chamados a Deus. Eu acredito que há pessoas mesmo em casa a ouvir esta pregação que estão a ser chamados a Deus. Tem estado a ver sinais de Deus encaminhar-te. E Deus está a dizer, tu estás no bom caminho. Estás no caminho certo. Tu estás no caminho certo. Estás no caminho certo. Porque eu quero salvar-te. Eu quero trazer esta vida abundante. Esta salvação para a tua vida. Esta esperança para a tua vida. Então repete esta oração comigo. Se isso és tu, hoje aqui nesta sala, em casa, repete esta oração comigo e dizes, Senhor Jesus,
Eu reconheço que Tu és o Filho do Deus vivo. Que Tu vieste à terra para me salvar. Eu reconheço que eu preciso de Ti. E hoje eu dou o meu coração, o meu futuro para Ti. Sê o Senhor da minha vida, o meu Salvador. Amém. Aleluia. Neste momento, é aquele momento em que eu acredito que quando aqueles homens viram aquele bebê naquela casa tão humilde, eles tinham uma visão completamente diferente. Eles viram o Salvador do mundo. E viram que realmente eu posso entregar a minha vida. Eu posso confiar. E hoje Deus está a dizer para ti, tu podes confiar. Tu podes confiar. Talvez o Salvador tenha um formato diferente de que um guerreiro super poderoso. Talvez é o formato de um bebê. Simples, humilde. Numa casa humilde. Tu podes confiar em Jesus. Tu podes entregar o teu coração para Ele. Tu podes entregar o teu futuro para Jesus. Tu podes seguir o seu caminho. Podes seguir a sua voz. Amém. Aleluia.